Obrigado e boa tarde a todos e a todos. Ahm, Este é um tema que também é muito importante para o ensino superior. Eu vou ter a oportunidade de falar aqui com os slides e mostrar o porquê. E daí que é para mim um gosto especial participar neste webinar hoje, porque, regra geral, o tema tem estado mais ligado aos outros setores de ensino, a outros aspectos também da nossa sociedade, e o ensino superior tem entrado nesta preocupação, nesta temática mais recentemente. E, portanto, é um gosto também estar aqui e poder discutir hoje este tema com todos. Eu preparei uma pequena apresentação que não pretende de forma alguma abordar aspectos técnicos ou científicos, mas pretende dar de alguma forma uma visão daquilo que a FENPROF tem feito nesta área, também no ensino superior, e da envolvência que o problema quer dizer, a questão tem a nível nacional e a nível internacional. Primeiro para contextualizar, porque depois a professora Edith a seguir vai dar a parte mais em concreto da questão que tem sido estudada no grupo de trabalho e depois no final, então, naquele período que eu acho que é o mais enriquecedor, que é o debate, teremos a oportunidade de esclarecer questões e debater aqui diferentes abordagens para tentar mitigar os, os problemas que os alunos vão enfrentando e procurar soluções para os resolver. Então, eu partilho aqui o ecrã. O propósito aqui da minha intervenção, como eu dizia, é começar por dizer que os estudantes têm direito à inclusão e isto é um dever do Estado e, portanto, isto aplica-se também ao ensino superior. E o Estado português assumiu compromissos internacionais no âmbito da nossa sociedade para garantir efetivamente esta inclusão. Falamos aqui da Declaração de Salamanca, no que diz respeito aos sistemas educativos, que se devem adaptar aos alunos e não deve acontecer o contrário, que infelizmente é o que ainda vamos tendo em muitas instituições de ensino superior. Temos também a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que diz que há um direito inalienável à educação sem discriminação para qualquer cidadão, e aqui falamos dos estudantes em idades mais jovens, naquilo que habitualmente ingressam no ensino superior, mas também pensar que o ensino superior hoje é um ensino ao longo da vida e, portanto, não falamos apenas de jovens, falamos de pessoas de todas as idades. E no âmbito destes acordos que foram estabelecidos internacionalmente, obviamente, o Estado tem a obrigação de tornar a educação efetivamente inclusiva. E, portanto, não se trata de assumir que se vai fazendo o melhor que se pode, não. É efetivamente criar regras, criar condições para que a educação seja inclusiva e cumprir o direito de todos os cidadãos, independentemente da sua especificidade, possam ter no acesso a essa educação. E aqui o que acontece é, efetivamente, tornar isto uma realidade ao longo de todo o percurso. Porque no momento atual o que tem acontecido é tem havido uma grande preocupação e um grande enfoque das medidas naquilo que é o acesso ao ensino superior e depois esquece a outra parte que é quando o estudante entra, o que precisa de ser feito para que efetivamente ele possa progredir e ter sucesso, que é um dos problemas que temos atualmente. Portanto, isto começa também, para além do internacional, a nível nacional, começa logo com a Constituição da República Portuguesa, que este ano celebramos os seus 50 anos e onde está consagrado o direito à igualdade de oportunidades e ao êxito escolar. E eu volto a dizer aqui, êxito escolar não se trata apenas de igualdade de oportunidades no acesso ao sistema de ensino superior, depois há que ter condições para poder efetivamente frequentar e ter sucesso, mais tarde reforçado com medidas que vêm na Lei de Bases do Sistema Educativo em 86 e depois o subjamento conhecido Decreto-Lei 54, que já teve direito aqui também a um webinar próprio, onde houve mudanças de paradigma importantes e ao nível do sistema, do desenho do sistema como um todo. Como eu dizia, a questão é, o direito existe e está consagrado em vários diplomas legais, em várias convenções que o Estado português assinou e, portanto, está vinculado a elas. O problema é que esse direito não está garantido. E se noutros setores do ensino se tem conseguido trabalhar e a FENPROF muito tem feito para garantir esse direito efetivo, no caso do ensino superior, isso não acontece. Um, Ao fim e ao cabo, o que nós temos aqui é uma preocupação que tem acontecido ao longo do tempo no acesso, em dar condições a que os estudantes possam aceder ao ensino superior, mas depois esquece e delega-se nas instituições de ensino superior a responsabilidade de garantir que eles têm sucesso e acompanhar todo o seu processo nas instituições. Isto porquê? Porque, ao contrário dos outros setores, nós não temos um enquadramento jurídico nacional
que permita efetivamente às instituições trabalhar como um todo com um quadro legislativo comum. Cada instituição tem os seus próprios regulamentos e vai fazendo em função daquilo que é a realidade que conhece, do conhecimento que tem, muitas vezes também da disponibilidade financeira, o melhor que vai podendo e sabendo para apoiar os alunos com necessidades especiais. E estes alunos têm sido cada vez em maior número a chegar ao ensino superior. O relatório publicado este ano pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência mostra isso mesmo. Se em 2018, 2019, quando se começou a fazer esta estatística, nós falávamos em cerca de 2.000 estudantes no ensino superior, este ano temos, o relatório lançado este ano, já registra mais de 6.000 alunos. E, portanto, é um incremento muito significativo, muito importante, que efetivamente mostra que nos outros níveis de ensino tem havido um esforço e sucesso em fazer estes estudantes chegarem ao ensino superior. A questão que se coloca aqui é: chegaram à porta de entrada e agora? E nesse domínio é que nós temos no ensino superior muito para trabalhar. Muito para trabalhar porque, depois de lá estarem dentro, as estatísticas mostram efetivamente que quase metade daquilo, são tantos aqueles que têm sucesso como os que desistem, que têm ali um insucesso grande. E, portanto, há aqui muito trabalho para fazer em diferentes dimensões para conseguirmos o sucesso académico. Que dimensões são essas? Bem, há aquelas que à partida serão óbvias e que mais ou menos todos sabemos do que estamos a falar, atendendo às escolas em que se trabalha, aos serviços públicos que se frequenta, enfim, ao cabo, ao dia a dia. Isto tem a ver com as limitações na acessibilidade, seja aos espaços, seja aos materiais, às plataformas. E isto tem sido um problema, era um problema mais frequente no passado no que dizia respeito aos espaços, porque falávamos de, regra geral, instituições com edificado antigo, que não permitiam a pessoas com dificuldades de mobilidade circularem facilmente, situações em que falávamos em anfiteatros muito grandes com dificuldade para se conseguir perceber o que estava a ser dito, pessoas com mais dificuldade em ver o que estava a ser descrito nos quadros, também os quadros não ajudavam porque estavam longe. Tínhamos todos estes problemas ao nível da sala de aula. Mas o problema da acessibilidade não se fica por aqui, fica em tudo o que está à volta no funcionamento de uma instituição de ensino superior. No circular pelo campus, porque também não está adaptado para fazer-se essa circulação por pessoas com necessidades e deficiência. Mas o que é que temos? Temos também uma dificuldade no tratamento das pessoas, porque nem os funcionários, nem os docentes têm informação adequada para saber lidar com essas realidades. E, portanto, tudo isto acaba por ser um fator desmotivante e um fator de desgaste e esforço acrescido para quem frequenta uma instituição de ensino superior. Naturalmente, é necessário apoio também para fazer o transporte para as escolas, e isso é algo que não acontece no ensino superior, regra geral. E depois temos a questão também para os estudantes deslocados, em que já é difícil arranjar alojamento nos grandes centros populacionais para ter alojamento a condições mais acessíveis, então alojamento adaptado, pior é de se conseguir. Portanto, tudo isto são muitas dificuldades que têm a ver com acesso e frequência, mas não tocam ainda naquele aspecto que é efetivamente agora o estudo e o desenvolvimento do trabalho. E aqui qual é o problema? É a falta de materiais adaptados, é a falta também de preparação de muitos professores que não têm formação e é a parte tecnológica toda, principalmente no pós-Covid, que se pensou muito em ir para funcionamento em híbrido, em que, regra geral, estes assuntos foram sendo esquecidos. E, portanto, aqui há todo um conjunto de apoios que precisam de ser trabalhados e que estão a ser trabalhados e têm vindo a ser trabalhados cada vez em maior número pelas instituições, mas, como eu dizia, cada instituição trabalha isto no seu próprio domínio, não é de uma forma integrada, porque não há legislação que enquadre. Portanto, a diferença maior que nós podemos ver aqui é isto mesmo. Enquanto no ensino básico e secundário há aqui um quadro normativo a nível nacional que é claro e que as instituições têm que cumprir, no ensino superior nós não temos isso. Isto causa tratamento desigual. Se temos instituições de ensino superior que oferecem melhores condições aos alunos, e isso é de salutar, há outras que não as podem oferecer e as razões são diversas.
O ensino superior vive atualmente um quadro dramático de subfinanciamento. As notícias que têm vindo a público nesta semana e na semana passada mostram isso mesmo, com o Conselho de Reitores, o Conselho dos Coordenadores, dos Presidentes dos Institutos Politécnicos a virem denunciar publicamente que não há condições financeiras para ter as instituições a funcionarem devidamente. Hoje mesmo vinha uma notícia a dizer que já há instituições de ciência também a dizerem que estão a fazer contas porque com o dinheiro que têm não vão conseguir chegar ao fim do ano a funcionar. E, portanto, quando se trabalha nesta conjuntura, isto significa que o dinheiro vai ficar ainda menos para dar resposta a estas questões e garantir o direito dos estudantes com necessidades específicas. E, ao fim e ao cabo, é isso que nós pretendemos evitar. Portanto, o que é que se impõe? Impõe-se efetivamente contrariar esta tendência e desde há vários anos que a FENPROF tem trabalhado nesse sentido, para garantir que efetivamente há um acesso ao ensino superior e depois há um sucesso. Sim? Levantaram a mão? Não. Ok. A situação mais paradigmática foi mesmo uma grande oportunidade perdida no final da última legislatura, antes deste governo entrar em funções, em que havia propostas de diplomas na Assembleia da República, já em discussão na Comissão de Educação e Ciência. A FENPROF tinha sido chamada, inclusivamente, a dar parecer, e que visavam a criação de um estatuto do estudante do ensino superior com necessidades específicas. Isto tinha sido um compromisso do último governo de António Costa, e estava-se a trabalhar nesse sentido. Já no passado tinha havido uma primeira tentativa que também tinha falhado, e desta vez, com a queda do governo, o diploma acabou mesmo por não ser discutido e ficámos sem este importante peça processual que é o Estatuto do Estudante do Ensino Superior com Necessidades Específicas. Verdade também dizer-se que o ministro não pegou mais neste assunto e já teve a oportunidade de o fazer, e portanto não, verifica-se que não tem sido uma prioridade para este governo, no meio de tantas reformas que está a promover no ensino superior, seja ao nível do regime jurídico, quando se preocupa, por exemplo, em colocar os antigos alunos a votar para escolher o reitor, mas não se preocupa em dar condições aos atuais alunos e aos futuros alunos para poderem frequentar as instituições. Há esta preocupação que escapa, uma realidade diferente quando se tem planos de PRR e se vê sempre nas notícias é preciso fazer alojamento, é preciso criar mais camas, mas estes assuntos de o alojamento adaptado, do transporte adaptado, da renovação do edificado e do parque dos campos para ter condições para os estudantes com necessidades específicas, não se ouve falar em lado nenhum. Portanto, a urgência mantém-se a este nível, há um vazio legal e há uma necessidade urgente de o preencher. O que nós propomos aqui na FENPROF e o que temos vindo a defender também no ensino superior a par dos outros níveis de ensino é precisamente isto, ou seja, criar esta legislação específica de uma forma urgente e criar o pacote orçamental adequado para que ela depois possa ser implementada. Porque tem sido estratégia deste governo vir com muitas medidas e divulgá-las amplamente na comunicação social, mas depois acaba por não dotar os orçamentos das instituições dos recursos necessários para as pôr em prática. Exemplos concretos disto são, por exemplo, a lei que foi feita dizendo que poderia haver progressão salarial no ensino superior, como aconteceu nos outros níveis de ensino. Nós não tivemos o acelerador, não tivemos recuperação nenhuma, como aconteceu nos outros setores de recuperação de tempo de serviço. No nosso caso, nós continuamos congelados nas progressões, há 2 décadas, praticamente, e somos daqueles que na administração pública temos perda acumulada de poder de compra nos salários em 30%. O ministro veio dizer que tinha feito o diploma que permitia às instituições desbloquear as verbas, e no final, em que é que isso resultou? As instituições estão subfinanciadas, não têm dinheiro, portanto, continuamos igual. O que significa que fazer este estatuto não vai servir de muito se efetivamente não vier acompanhado do reforço orçamental que é necessário para o pôr em prática. E depois isto significa que tem que haver uma adoção de políticas públicas do governo e das outras entidades para garantir que elas são efetivamente postas em prática, que haja equidade para todos e que se garanta o sucesso para os alunos também com necessidades especiais. A FENPROF tem-se batido desde sempre por isto, tem tido aqui uma ação ao nível nacional, mas também ao nível internacional nas estruturas que integra, em particular nos grupos do Comitê Sindical Europeu.
tem promovido encontros. Um grande encontro aconteceu no Encontro Nacional de Educação Especial em 2025 e no ensino superior também tivemos um grande webinar o ano passado sobre esta temática, que visam, de alguma forma, sensibilizar, esclarecer os colegas para esta temática e para a necessidade de também fazerem a formação, uma vez que as instituições de ensino superior só agora é que começam a avançar nesse caminho. Ao nível da dimensão europeia, temos também trabalhado em projetos europeus para estar articulados com aquilo que se vai fazendo no espaço europeu e importar o que melhor se lá vai fazendo, mas também dando o nosso grande contributo, porque efetivamente temos muita experiência neste domínio. E, portanto, terminava aqui, acho que cumpri o meu tempo, dizendo que o mais importante é perceber-se que a inclusão é um direito, sim, não é uma opção, e que no caso do ensino superior, isto tem sido uma opção de deixar e criar condições para os alunos ingressarem no ensino superior, dando visibilidade do ponto de vista das estatísticas às instituições de que estão a cumprir este objetivo e este dever, mas depois ninguém está a fazer o seguimento ao que acontece a esses alunos na frequência que têm, e há um grande abandono e há um grande insucesso, e há também um grande esforço das famílias para que os seus filhos e os seus familiares frequentem o ensino superior, dada a grande falta de apoio. A FENPROF tem lutado contra tudo isto, irá continuar a fazer assim, e este webinar é também um importante momento para também sensibilizarmos aqui mais alguns colegas para esta realidade. Obrigado. Obrigada, Tiago.